Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais um dia para a glória de Deus, né? E hoje eu quero deixar aqui uma mensagem que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 14, e o versículo é do 2 ao 7. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, vamos ver o que o Senhor fala para nós nesse dia de hoje. Amém? Então, diz assim o título: Asa reina e vence a Zera, o etíope. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, que observassem a lei, observassem os mandamentos. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto, em outras versões em paz, diante dele, e edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, em paz. E não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Em outras versões está descanso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cercamos de muro e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta, enquanto a terra está em paz diante de nós, pois buscamos ao Senhor, nosso Deus, buscamo-lo, e Deus deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Então, vamos ver aqui o reinado de Asa, né? Ele vence a Zera, o etíope. Então, vamos ver o seguinte. O que me chamou a atenção nessa passagem, né? Que esse Asa, esse rei, no reinado dele, a primeira coisa que ele fez foi tirar os ídolos do meio das cidades, né? Ele foi logo, tirou todos os ídolos, derrubou as estátuas de sol, ele teve, né, fazendo o que era reto diante do Senhor, aos olhos de Deus. Ele fez o que era reto. Então, obediência, né? O que ele fez? Foi tirar os ídolos. Aí depois, vamos ver aqui que esse reino, que ele observou a lei, deu ordem para que o povo observassem a lei e o mandamento de Deus, o Deus dos nossos pais, né? Então, eles já aprenderam que tinha que ser observar as leis e os mandamentos, e como estava escrito na lei que não era para, né, adorar outro Deus, então ele fez o seguinte: ele foi tirar logo os ídolos do meio do povo. Nos bosques, onde tinha ídolos, ele quebrou as estátuas, foi tirando os ídolos. E com isso agradou a Deus no reinado dele. E ele venceu a guerra contra Zera, o etíope. Então vamos ver aqui mais abaixo que ele edificou cidades fortes em Judá, e a terra esteve quieta e não havia guerra contra ele mais. Então teve um período de paz, muita paz, por causa Então vamos ver quem é Asa. Asa, ele era o filho de Abião, né? O Abião morreu e foi sepultado na cidade de seus pais, Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz por 10 anos. 10 anos esteve em paz. E só teve em paz porque Asa fez o que era reto, fez o que era bom aos olhos do Senhor. Muita gente fica aí pedindo paz, querendo paz e não sabe como achar a paz. Mas a gente vai encontrar paz no Senhor. Quando a gente tira os ídolos do nosso meio, a gente tem paz. Quando a gente faz um muro, né? Um muro em volta da nossa cidade, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem que fechar as brechas, né? Tampar as brechas, cercar, né? Para não ter problemas. E aí nós vamos ter
paz, edificou cidades fortes em Judá e a cidade teve em paz por anos, porque o Senhor lhe dera repouso, deu descanso. Vai haver uma época na vida de quem obedece ao Senhor que vai ter paz. Então, às vezes a pessoa está passando por tribulação, passando por alguns momentos difíceis. O Senhor, nesse dia de hoje, Ele está falando que se tirar os ídolos, fechar as brechas, tampar as brechas, né, cercar, vai ter paz, vai ter um período de paz, de repouso, de descanso, não vai ter tanta prova, vai ter paz. Olha que maravilha, ter paz, tranquilidade, né? Coisa boa. É uma esperança que o Senhor nos dá no dia de hoje. Mas para isso nós precisamos observar a lei, observar os mandamentos do Senhor e cumprir, que nem Asa fez. Ele reinou com sabedoria. 10 anos teve paz. Vamos ver aqui no finalzinho do versículo 7, que eles edificaram, pois, e prosperaram. Prosperaram. Tá vendo? A consequência de quem obedece, de quem está observando a lei, cumprindo os mandamentos do Senhor. Essa é a consequência. Vai edificar novas cidades, vai construir novos muros, vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Quando você entrega o seu caminho para Deus e você faz a vontade do Senhor, mesmo que doa, mesmo que é dolorido, mas você tem que se renunciar para servir-se a Deus, para ser obediente a Ele, ser temente a Ele, vai haver prosperidade, vai haver paz, prosperidade, paz, 2 palavras com P, prosperidade e paz. Olha que maravilha. Pensa, ele disse o seguinte, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-no e deu-nos repouso em redor. Tá vendo? A gente tem repouso, tem paz em redor de nós quando nós buscamos a Deus. A pergunta é, nós temos buscado a Deus? Estamos buscando o Senhor? Estamos fazendo o máximo para obedecer à vontade do Senhor? Por mais que às vezes a gente venha cair, venha errar, venha pecar, hoje Deus dá uma nova oportunidade para que a gente venha fechar as brechas, que venha tirar os ídolos do meio de nós e que a gente venha fazer muros fortes, portas fortes com ferro, que isso significa o quê? Fechar, tampar todas as brechas, para o inimigo não entrar, para que a gente possa ter paz, prosperidade. É essa mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração e que você possa, com essa mensagem, também se apresentar a Deus e se analisar, se autoavaliar, porque cada um examine-se a si mesmo, assim diz a palavra do Senhor. Cada um examine a si mesmo, não é a vida do outro, não é a vida do terceiro, mas a si mesmo. Então, é que cada um de nós possamos nos arrepender, pedir perdão, pedir misericórdia ao Senhor, fechar as brechas, observando as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, para que nós possamos ter paz e prosperidade, como está escrito na palavra do Senhor. Asa foi um rei sábio, ele reinou 10 anos com paz, houve paz na terra toda, porque Deus deu descanso para ele. Que nós possamos ver o exemplo de Asa, esse rei que teve uma sabedoria da parte do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.